Marqueteando por aí com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando o Marqueteando por aí. A liberdade de expressão, uma conquista da balzaquiana democracia brasileira, se tornou a trincheira de quem acredita que pode falar ou escrever o que quiser sem ter consequências. Pessoas ou grupos se utilizam do artigo 5º da Constituição como escudo para difundir fake news. O tema se fortifica ainda mais quando a propagação de informações deturpadas e a utilização de contas inautênticas chegam à cúpula do poder. Neste domingo acontecerá o segundo turno das eleições presidenciais e, no caso de Alagoas, governamentais. Precisamos ter consciência do nosso dever e responsabilidade quanto ao rumo do nosso país por meio do nosso voto. Nunca o papel da imprensa foi tão necessário para desmistificar fake news e ter o compromisso de correr atrás da verdadeira verdade, como diz o Cidade Negra. E essa semana, quem vai conversar conosco sobre jornalismo político fake news é o advogado, jornalista e professor Regis Cavalcante. Seja bem-vindo ao Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente. Obrigado a você, muito bom dia, é uma satisfação. Acho que é um tema importante, sobretudo o momento que nós estamos vivendo, né? Essa questão da liberdade de expressão. Eu, lá sempre com meus alunos, eu sempre digo, nós vamos conversar sobre marketing e eleições, mas nós, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que é que estabelece a Constituição? A liberdade de expressão, o direito de informação, e eu não posso considerar jornalismo ou meio de comunicação livre se você não estabelecer que precisamos vivenciar uma plena democracia. Não há nenhum outro sistema político, com todas as imperfeições que tem a democracia, melhor e possível para a convivência da sociedade. As democracias modernas demonstram isso, né? A preocupação em apurar a informação, em buscar a informação cada vez mais. Veja só, na própria pandemia, o jornalismo cresceu na opinião pública. Claro. Por quê? Porque as pessoas começaram a ir buscar a informação, apurar a informação, saber a fonte, buscar o nome da pessoa, do repórter, do veículo de comunicação, para se livrar de algo que começou a tomar conta, sobretudo nas redes sociais, por essa revolução digital, né, pela internet, da mentira descarada, direta, aberta. Não é? O fake é isso, é uma mentira, aquilo que se fez toda a época a disseminar uma inverdade. Então, essa luta, essa busca pela verdade é crucial hoje para a sociedade moderna, sobretudo para a democracia, para a liberdade, para a evolução dos povos. Exatamente. Isso não é um problema só do Brasil, não é? Não. O Brasil é uma consequência do que já aconteceu nos Estados Unidos, dessa manipulação que se fez nas eleições, e hoje a gente não pode negar de que o que está acontecendo na atualidade, né? Até no primeiro turno nós não tivemos essa profusão de fakes, de produção mentirosa, de forma mais brutal, como nós tivemos já agora no segundo turno. No segundo turno, essa coisa tomou um espaço maior. Quero crer que ele vai ser suplantado, até porque o que se vinha muito por parte do governo, você está vendo na oposição já uma tomada de consciência de que tem que enfrentar isso, não é? Alguns influenciadores passaram a se contrapor a essa coisa toda e a desmistificar, não é? A desmoralizar a mentira. Isso que eu quero inclusive te perguntar, né? A gente está vivendo tempos muito sombrios, muito. E nunca a sociedade aceitou mentiras com tanta naturalidade como agora. Mentiras são ditas a todo instante, ninguém se incomoda mais de ser chamado de mentiroso. Chamar alguém de mentiroso era uma ofensa gravíssima. Por que mentir virou algo tão banal e aceito na nossa sociedade?
Olha, porque o sistema político e, sobretudo, essa era do bolsonarismo, ela foi muito forte nesse caminho, né? Foi nociva. Eu tenho uma experiência como jornalista de muitos anos, de atividade de rua, direto. Eu nunca vi uma conjuntura onde você chama assim tão abertamente e desrespeita tão abertamente as autoridades, sobretudo a autoridade presidencial. Exatamente. Pela profusão de mentira, de dizer algo e desmentir em seguida, dizer que não é amigo, por exemplo, o caso do Roberto Jefferson. Né? Não era amigo do Roberto Jefferson, ele convivia, ele foi do partido do Roberto Jefferson o tempo todo. Né? E agora nega com a maior cara de pau. E eu ainda tenho mais um exemplo a dar nessa questão, um testemunho importante. Eu fui deputado federal com o Roberto Jefferson e o Bolsonaro no plenário. Coitado. Né? E eles sempre foram da mesma facção, da mesma posição. Claro. Sempre foram conservadores, sempre fizeram esse jogo terrível da política brasileira, né? A de construção da democracia, da liberdade, do respeito aos direitos humanos. Eles sempre fizeram isso. Eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. O Bolsonaro sentava a praça lá. Esse é o melhor termo para um capitão. Sentava a praça para provocar. Apenas provocar. E nós ali já não tínhamos a rede social, mas a gente já fazia um enfrentamento e dizer, olha, ele tem 3 minutos para falar. A gente abre a palavra, quando eu assumia o comando da comissão, abria a palavra, dava os 3 minutos a ele e seguia a sequência dos que estavam escritos dos demais deputados, e aí ele morria ali. Pois então, se não fossem as redes sociais, você acredita que a disseminação de fake news seria menor? Sim, porque a mentira sempre prevaleceu nos embates, até porque a política é uma forma de guerrear de outra maneira, não é? Não mais com tanques, não mais com bazucas, não mais com helicópteros, aviões, mas com o instrumento da comunicação e de forma deformada. Que é a mentira, não é? Então Claro. se montou, sobretudo de 2018 para cá, laboratórios até fora do país para disseminar e ficar fora da legislação. Então essas coisas que sempre existiu, porque combater a inverdade, combater a mentira, não é só... É o dever dele. É o dever de se estabelecer a justiça. Claro, Respeito a ao direito ordem. das pessoas. A ordem, exatamente. Então você pode ser atacado de toda forma e não ter direito, e numa profusão de produções sem limites. Nós temos aí grupos no WhatsApp em que se você coloca um texto, uma opinião para debater, de repente aparece 10, 12, 15, 20 publicações das mais absurdas possíveis, né? Porque são fake, são mentiras. E geralmente quando você começa a dizer para a pessoa, você está reproduzindo fake, aí ela... Você só fala isso, começa a se irritar, por quê? Porque nós criamos uma sociedade da intolerância. Total. Esse discurso negacionista, violento, adotado pelo presidente da República, por esse grupo político no país, sobretudo, levou a isso, com a consequência do que nós sofremos no mundo todo, que foi a pandemia. A própria pandemia, ele tratou de enganar as pessoas. Mentir pelas pessoas. E olha, era a vida humana que estava em jogo. Exatamente. Né? Em jogo. A responsabilidade que ele tem como presidente, que é zelar pelo povo, ele não fez. O maior pecado dele foi esse. Sabe? Como negar a existência de uma pandemia? Como negar a existência de um vírus? Como debochar? Como fazer pouco e não tomar providência e não comprar vacina, sabe? Então, assim, as fake news, elas têm uma proporção muito maior e são muito mais importantes do que a gente pensa, sabe? As fake news, elas são capazes de mover pessoas e a opinião pública em direção a lugares e a ideias completamente fora. Eu acredito, sabe, Regis, que a gente esteja vivendo um surto coletivo. Sim, Quando as pessoas acordarem e perceberem como elas erraram por não querer enxergar, vai ser um pouco tarde. Eu espero que domingo as pessoas, né, no caso amanhã, as pessoas que vão votar estejam conscientes do seu papel, do seu dever, como eu falei na abertura do programa, porque é uma responsabilidade muito grande botar o país nas mãos de irresponsáveis, independente de ter um
partido político, ou uma ideologia A ou B. A gente aqui está falando de responsabilidades. Olha, porque é preciso, inclusive, situar o seguinte: nós estamos vivendo como se fôssemos agora não discutir a vaga do presidente da República, mas nós estamos participando de uma eleição com caráter plebiscitário. Isso. Por quê? Porque você não está em jogo o novo líder do país durante 4 anos, mas o que está em jogo é, sobretudo, a democracia. O que nós já observamos e registramos na história do Mundial tem essa forte característica de que você possa atentar para essas questões. O ministro de comunicação de Hitler, né, o que se introduziu de forma a aliciar a opinião pública de forma tão absurda, sobretudo questões que envolviam a própria sobrevivência de pessoas, né? O que aconteceu com os campos de concentrações, com o que aconteceu no nazismo, o que aconteceu no fascismo. Isso é um indicativo, quem visita a história, de que nós não podemos permitir que atitudes de lideranças políticas que criam pela mentira, pelo fake, pelas informações que levam, como a própria ministra que disse que lá na região norte do país tinham crianças que estavam sendo tratadas com situações vexatórias, e não era verdade. Não era verdade. Né? Uma coisa que a gente precisa, sabe, Regis, questionar é o seguinte: esse povo fala em liberdade. Liberdade é você respeitar a democracia, é você respeitar a Constituição, é respeitar os direitos das pessoas, é cumprir com as suas obrigações. Liberdade não é ter o direito de portar uma arma e sair dando tiro por aí, como fez o Roberto Jefferson. A liberdade não é você enfrentar uma autoridade policial quando essa autoridade policial está com um mandato de prisão para te levar preso, porque alguma coisa você fez. Então, assim, as pessoas estão perdendo o respeito pelas instituições, pela Constituição. A Constituição está sendo rasgada na nossa cara todos os dias e nós não tomamos uma providência. Já era para o povo brasileiro estar indo às ruas. Agora é o seguinte: a gente não pode deixar de discutir isso aqui. Sim. Não pode, a Constituição está sendo rasgada. Isso não é liberdade. Liberdade é respeito. Liberdade é o cumprimento dos seus deveres perante a lei. Se a lei está equivocada, a gente tem que ir lá para mudar a lei. Mas enquanto a lei está em vigor, é o nosso dever, a nossa obrigação fazer cumprir essa lei. Sabe, a liberdade que essas pessoas pregam é de fazer o que querem. Então eu posso sair por aí desrespeitando, dando tiro, batendo, como sofreu um colega nosso lá na Inter TV no Rio de Janeiro, sofreu uma agressão de bolsonarista. Sabe, a pessoa fazendo o seu trabalho, né? Ele incentivou isso. Todo o tempo ele tratava os jornalistas dessa forma. Ele não tratava, né, a questão da liberdade de informação. Ele tratava com desprezo. Por quê? Porque ele não quer discutir, ele não quer debater, ele não quer tratar questões sérias do país. Não é? O que é que o Bolsonaro fez nesses 4 anos? Ele fez no cercadinho, né, todo um discurso sem permitir o debate, principalmente mulheres. Ele tem uma raiva profunda das mulheres, sobretudo as mulheres repórteres, né? A Vera Magalhães é um exemplo desse, como ele tratou. Em todo momento, ele sempre foi agressivo com essa questão da democracia, da liberdade. Por quê? Porque ele sempre cortejou essa questão de uma ditadura nesse país. Não é? O que é que, se você vai analisar as declarações do Bolsonaro, ele dizia o seguinte: a ditadura cometeu um erro, ela matou pouco nesse país. Foi. Esse foi o discurso do Bolsonaro. Eu tenho um ídolo, Carlos Brilhante Ustra, um torturador. Um torturador, quer dizer, quem tem como mito um torturador... Um criminoso. Né? Um criminoso, um sujeito que, ao prender pessoas, torturavam até a morte, né? E ele dizer que tinha nessas pessoas seus ídolos. Então, você pode chegar à conclusão e imaginar que um cidadão desse não quer debater livremente as questões. Foi por isso que ele fez o tempo todo essa confrontação com o jornalismo. Isso criou
essa situação de um ex-deputado, né, que recebeu ordem de prisão e que tinha que se entregar quando atingiu a Polícia Federal, que ia lá cumprir uma decisão judicial do judiciário, né? No primeiro momento da cobertura dos fatos, o repórter foi agredido, teve que ser internado. Né? Por quê? Porque o seu referencial é tratar a imprensa, a liberdade de informação, na porrada, na agressividade. Né? Então, esse é o grande problema que nós estamos vivendo no país. O Brasil está hoje nessa disjuntiva. Ele vai para uma eleição plebiscitária em busca de garantir a democracia, para que a gente possa rediscutir esse país. Ele agora está fazendo apologia à energia eólica. Lembra do Nióbio? Sim. Ninguém fala mais. Né? Ele falava do Nióbio todo dia, que ele seria a redenção do Brasil. O Nióbio agora é energia eólica. Ele não entende de ciência, ele não entende de tecnologia. Ele é contra. Ele atrasou o Ministério das Comunicações, da Ciência e Tecnologia. Ele acabou com a educação desse país, colocou lá pessoas para trocar dinheiro da educação por barras de ouro. E isso ninguém debate. E nesse debate, que país nós estamos querendo efetivamente? Eu espero que a partir de domingo a gente possa respirar nesse país. Eu também acho. É isso, respirar. Eu estou muito ansiosa. Eu estou muito... eu espero chegar na segunda-feira e dizer: o Brasil agora vai ter um outro caminho, vai ser visto pela comunidade mundial. Porque esse cidadão, com respeito, ele é asqueroso, ele não consegue conversar com os nossos líderes mundiais. Né? Não tem nenhum acesso, ele não tem capacidade, ele é neófito na questão de como ser um grande gestor do país. Né? Ele não é gestor. Nessa retórica atrasada, negacionista. Lembra da Terra plana? A Terra é plana, eles não falam mais, porque aqui ficou tão ridículo. Não é? Todo dia eles inventam mentira. É porque o Olavo morreu, Regis. Senão o Olavo estava aí até agora defendendo que a Terra é plana. Se ele não tivesse morrido, ele estava aí agora na campanha do presidente falando isso. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. Como você falou, é uma eleição plebiscitária mesmo entre que você vai escolher entre a ditadura ou a democracia. Sim, sim. E isso é muito sério. É muito sério, porque nós vivemos 4 anos sombrios à margem de toda a comunidade internacional, estamos desacreditados no exterior, ninguém está querendo botar dinheiro no Brasil, pelo contrário, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil porque estão com medo da forma como o país está sendo conduzido e a forma como a própria população está tratando isso com normalidade e exaltando. É mito, é isso, é aquilo. Eu fico apavorada com este surto coletivo que nós estamos vivendo. Professor, esse é um tema que demanda um papo bem maior e o nosso tempo aqui é exíguo, mas quero agradecer demais a sua contribuição. A gente precisa vir à tona, falar sobre isso, sabe? Porque eles ocupam os meios de comunicação de forma massiva e a gente não vem tomando nenhuma providência com relação a isso. Então a gente tem que dar voz realmente ao que está acontecendo, acordar, fazer com que essas pessoas acordem desse pesadelo, desse surto e amanhã possam fazer diferença nas urnas. Sobretudo a nossa profissão, que a gente está dentro do seu programa, que tem muito a ver com a questão do marketing, da comunicação. Os jornalistas hoje brasileiros têm uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos cada vez mais ter a capacidade de fazer do jornalismo uma apuração. A gente só vai combater o fake news, essa coisa toda, com uma reforma profunda do Estado brasileiro. Com isso, a questão da comunicação vai entrar em pauta. Claro. O jornalismo se modificou pela questão das novas tecnologias, da questão do impresso, de uma série de outras situações, mas nós precisamos fazer jornalismo. Nós precisamos buscar a verdade, nós precisamos apurar. Eu não posso entender um jornalista que não faça apuração, que reproduza informação e não ouça nem a outra parte. Isso
Isso não é jornalismo. Precisa acabar e nessa discussão e aprofundar essa liberdade de informação com o respeito às pessoas, e ao direito de defesa, não é? Essa questão da prostituição infanto-juvenil, isso me toca muito. Vou fechar porque eu sei que o tempo é de programa, mas eu lutei muito nessa questão. Eu fui quem criei aqui a primeira Secretaria da Criança e do Adolescente e sei que o que isso acontece no dia a dia das famílias, sobretudo nas populações mais abandonadas nesse país. Então, essa é uma questão muito séria para que uma mulher que se elege senadora da República e diga um absurdo que ela cometeu dessa forma, é preciso que haja uma reação, um acompanhamento, que os fatos não fiquem como eles se encontram na rede social. Qual é a notícia agora da ordem, do dia, do momento, e depois morre o assunto. Morre o assunto. Por isso que eu falo, a né? apuração do jornalismo, discutir essa questão com mais profundidade, não deixar morrer, vai dar credibilidade e aquilo que é tão importante, que eu considero a profissão mais importante do mundo, que é o jornalismo. É claro, porque eu sou jornalista, não é isso. Não porque realmente, porque ela proporciona a possibilidade do direito, do acesso à informação pela verdade, pela construção da verdade. E Bolsonaro é uma grande mentira. É isso que eu espero que a gente apague no próximo domingo. A sociedade brasileira acorde para isso. Apesar de saber que há uma divisão muito grande, mas isso a gente vai superar. Superar, não tenho a menor dúvida. A gente não pode deixar passar incólume um presidente que diz que pintou um clima com uma garota de 14 anos. Então, quer dizer, é tão inacreditável, né? É tão inaceitável, é tão vexatório, é de enojar uma atitude dessa. Mas eu espero que amanhã nós tenhamos a responsabilidade de mudar isso. Professor, muito obrigada pela sua presença. Espero que o senhor venha aqui mais vezes para a gente discutir cada vez mais a importância do jornalismo para a sociedade. Sempre às ordens. Muito obrigado mesmo. Isso é muito importante. Seu programa cumpre um papel enorme hoje na sociedade alagoana. Galera, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Marqueteando por Aí. Viajar, fazer roteiros culturais e gastronômicos é tudo de bom. Fazer isso tudo com muita segurança é melhor ainda. Por isso, quem vive do turismo e da gastronomia precisa continuar cuidando das pessoas para fortalecer os negócios. O Sebrae preparou um guia completo com os protocolos de saúde para orientar cada setor. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.